Eu só tenho 4 perguntas que eu pensei. Aí a primeira seria você contar um pouquinho sobre a reunião que teve ontem, né, do Semesp com o MEC. Eu queria saber se o Semesp e o MEC também, se vocês receberam cobranças para as ações de retorno às aulas presenciais e como que foi essa reunião. Perfeito. Já quer começar? Tá bom. Olá a todos aí. Uma grande oportunidade de novamente fazer um podcast com a plataforma de ensino superior, revista de ensino superior, sempre trazendo aqui as novidades do momento. E começamos aqui 2022 com muita pressão e preocupação das entidades no que diz respeito do que seria possível fazer no âmbito do ensino superior. E qual foram as preocupações das instituições? É que, logo com a pandemia, nós tivemos a medida provisória 934, que foi convertida depois na Lei 14.040, e depois teve uma alteração com a Lei 14.228. Em síntese, o que dizia a lei? Como na educação superior as instituições oferecem curso à distância, curso presencial e presencial com disciplina à distância, com a pandemia houve a possibilidade de abertura de ter um ensino remoto, sendo publicada naquela oportunidade uma portaria chamada Portaria número 343, que foram seguindo várias portarias. Aonde se centrava a dificuldade da interpretação por parte de algumas pessoas é que, enquanto a lei ela estabeleceu um regramento em função do decreto de calamidade presidencial, que encerrou-se em dezembro de 2020, a lei sofreu depois uma modificação dizendo, olha, os efeitos dessa lei se prorrogam até dia 31 de 12 de 2021. Nós, do Semesp, entendíamos de que eram duas situações diferentes. Uma coisa o que estava disciplinada na lei, com respeito às diretrizes, e a outra coisa que o MEC fez. O MEC publicou portaria independente do que estava na medida provisória e na lei, ou seja, dando condições para que fosse oferecido um ensino remoto, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo os requisitos, ou seja, precisa ter restrições sanitárias, precisa estar na pandemia, como é o que nós estamos vivendo exatamente nesse momento, ou seja, enquanto perdurar a pandemia, as instituições podem utilizar o ensino remoto. Mas, sempre com um certo receio, o Semesp, com as entidades representativas, acabou tendo uma reunião ontem com o secretário executivo do MEC, que está exercendo a função do ministro, em função do ministro de férias. E também o consultor jurídico do próprio MEC, que é o Dr. Saulo, e eles confirmaram a interpretação que o Semesp sempre adotou. Ou seja, pode sim continuar oferecendo o ensino remoto enquanto perdurar a situação de pandemia, que é a situação atual. Obviamente que o ensino remoto ele não é uma regra obrigatória. Observadas as condições previstas em cada estado, em cada município, em que se permita o ensino presencial, ou inclusive nas áreas essenciais, no caso da área de saúde, com todos os protocolos, etc., a instituição pode continuar adotando. Aliás, o Semesp sempre defendeu que, como saúde é uma área em que necessita a intervenção, principalmente para enfrentar a pandemia, não faria sentido nenhum suspender esses cursos todos e os alunos ficarem em casa e não ter o profissional formado.
A única mudança que efetivamente tem em relação à interpretação da lei é de que abreviar a colação de grau não será mais possível, ou seja, o aluno terá que cumprir integralmente o ano letivo e tudo mais dos cursos da área de saúde. Essa é a primeira questão. E a segunda é que o período letivo terá que ser observado. Não vai ter mais aquela restrição que estava previsto na lei. Mas eu tenho que registrar também que a portaria ela estabelece condições. Não é simplesmente poder oferecer o ensino remoto. Né? A primeira condição, a escola tem que informar o MEC. Então, ela tem que formalizar junto ao MEC, dizendo o seguinte: olha, a escola vai optar pelo ensino remoto. A portaria estabelece também a possibilidade de suspender o curso, né, por algum motivo. Né? Se fizer isso, também vai ter que informar. O requisito essencial, que não está na portaria, mas está no Código do Consumidor, obviamente tem que comunicar ao aluno como será ofertado esses cursos. Né? E também, outro fato importante é que as questões sanitárias elas são definidas pelo Estado e pelo município. Como é que pode dizer que pode ter remoto, pode ter presencial, pode ter uma série de coisas? Mas, se no município tiver restrições, aí não tem o que fazer. Ou seja, a escola não pode voltar no presencial e tem que continuar no remoto. Tem outras questões que também surgem e que sempre são objeto de discussões. Pode usar passaporte, né? Vacinal, vamos dizer assim, é obrigatório isso ou não é obrigatório? Em relação aos empregados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é possível. Ou seja, pode exigir que os empregados apresentem a sua condição de vacinado. Né? Em relação aos alunos, eu entendo que até é possível, mas precisa, obviamente, que essa condição esteja definida pela instituição e previamente tenham comunicado os alunos dessa condição, até porque ele pode optar de ir para uma escola que exige em detrimento de outra que não exige. Então, essa condição também ela é importantíssima de ser observada. Né? E, óbvio, os protocolos todos permanecem, distanciamento, máscara, medir a temperatura. Né? A gente sugere que tenha um comitê de monitoramento para verificar as condições de cada um, e também do aluno, né, e do professor, e também verificar, diante de alunos que não possam frequentar ou empregados, por uma questão de saúde, etc., também se respeitar essa condição. Muito obrigada. Eu vou fazer... Você meio que já me respondeu praticamente todas as perguntas que eu tinha, então eu vou fazer mais ou menos elas mais específicas. E, no caso, acho melhor você responder com o fone, porque eu acho que o áudio fica um pouco melhor. Dá muito barulho, né? É só um pouquinho. Eu consigo tirar os ruídos na hora da edição, Tá não tem bom. problema. Eu vou tentar sair daqui para outro lugar, porque o meu fone não está funcionando. Então, pelo menos aqui, eu acho que vai melhorar.
Vamos ver, acho que pelo menos aqui o silêncio está maior. Muito obrigada, me desculpe pelo incômodo. Você Não, falou um pouquinho das portarias, eu queria saber das portarias estabelecidas para a educação no início da pandemia, qual exatamente ela perdeu a vigência e qual que está valendo agora e como as instituições podem se guiar. Tá bom. Foram várias portarias que foram editadas e que foram sendo revogadas ao longo desse tempo, né? A portaria atual é a portaria 1030, certo? Que houve uma alteração com a edição da portaria 1038. Em síntese, a portaria 1030 praticamente obrigava que as escolas voltassem ao presencial em março do ano passado. E a portaria 1038 ela estabeleceu o seguinte: olha, a volta ao presencial, entretanto, se tiver uma situação de pandemia, propriamente dito, decretado pelas autoridades sanitárias, a escola, enquanto perdurar a pandemia, ela tem duas opções. A primeira opção, utilizar o ensino remoto, baseado nas tecnologias, todas existentes. Constar isso, obviamente, do projeto pedagógico da instituição, ou, alternativamente, ela pode suspender o curso ou uma disciplina que realmente, às vezes, seja essencial e que, de repente, de forma remota, não pode ser oferecida em função de decreto de restrições tanto do governo como do Estado, né? Então, hoje, a instituição está atrelada à portaria 1030 de 2020, modificada pela portaria 1038, também de 2020, e que ela tem como a obrigação de comunicar ao Ministério da Educação a oferta do curso pelo modelo remoto. Lembrando até que, na legislação atual, nós temos o presencial, curso presencial, o curso à distância e também o presencial com a oferta de disciplinas à distância, no limite de 40%. Essas disciplinas, e aí é importante até colocar, o ensino à distância não se confunde com o ensino remoto. Enquanto o ensino à distância e a disciplina à distância tem regulamentação própria e definitiva, e que não está excetuado na pandemia, no ensino remoto, não. O ensino remoto ele está excetuado na vigência da pandemia. Então, vamos imaginar que, num cenário maravilhoso, acabou a pandemia, não tem mais endemia, e tudo voltou ao normal. As escolas têm que voltar ao presencial quando o seu credenciamento for presencial. No limite, pode oferecer disciplinas à distância até 40%, de acordo com o seu ato de regulação e conceito institucional e de curso. No caso, você comentou que agora as instituições elas vão ter autonomia para decidir se elas vão querer o presencial, o híbrido ou o remoto. Aí, nesse caso, as coisas correm o risco de permanecer como elas estão agora, em ponto de vista da pandemia, que ela ainda não acabou, e o que muda de fato com essa decisão e as consequências dela, de você dar autonomia para as instituições decidirem? Olha, eu acho que o Ministério da Educação, nesse aspecto, ele fez o correto. O Brasil é um país continental, é uma federação com regras distintas, com situações pandêmicas que altera de estado para estado. Uma hora o município está com a pandemia e com os leitos esgotados, o outro praticamente que não, e depois isso se reverte. Então, eu vejo como muito saudável o Ministério da Educação, nesse momento, ele atribuir a responsabilidade e a incumbência da instituição decidir o que fazer, considerando as normas que está prevista tanto no Estado como no município. O que ocorre? O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a competência em relação ao enfrentamento da pandemia, na verdade, ele estabeleceu que cabe ao governo federal as diretrizes gerais e as específicas ao Estado, depois ao município, sendo que o município pode restringir mais do que o Estado.
Então, imagina você ter uma regra para o total de municípios existente hoje no país, para os 27 estados o próprio Distrito Federal, né? Comunidade da Federação, impossível. Né? Então, eu vejo que isto é importante porque ele traduz a autonomia universitária inscrita no artigo 17 da Constituição, mas também em relação ao artigo 12 da LDB, que estabelece em relação aos projetos. Então, acho que foi importante por isso. O outro ponto que eu vejo como importância, toda a autonomia e responsabilidade de competência, ele leva à responsabilidade. Então, acho que isso que é o importante quando você recebe uma autonomia. É saber o que você vai fazer perante a sua clientela, perante o seu alunado e considerando os cursos. Eu, por exemplo, sempre defendi que internato não poderia criar restrição de jeito nenhum, por um motivo muito claro. O médico vai trabalhar com pandemia. E aí o aluno que está na fase de ir para o internato, ele fica em casa? Não faz nenhum sentido uma coisa dessa. Né? Então, até porque ele não teria formação. Né? E na educação sempre tem o princípio também da preservação dos atos. 2 anos sem atividade, você perde o conhecimento. Veja o que aconteceu na educação básica. Né? Hoje, os estudos indicam de que um aluno, por exemplo, da educação básica, ele vai voltar no presencial com menos conhecimento do que ele estava há 2 anos atrás, mesmo avançando nas séries. Isso é muito sério. Né? E outro ponto que também acho fundamental, nós temos alunos de vulnerabilidade na educação superior. Não podemos esquecer disso. Então, as instituições têm que estabelecer estratégias de nivelamento para que esse aluno, quando volte, ele consiga acompanhar e se enquadrar junto aos demais alunos que, felizmente, para esses alunos, tiveram maior condição de estudo, seja pela família, seja pela internet, seja por todas as condições que tinha. E a outra questão, que também eu acho importante de tocar, que é um projeto de acolhimento. Né? Veja, você fica... Quando você tem um parente há muitos anos fora, na verdade, você tem um projeto de acolhimento quando ele chega na sua casa. Né? Não é o mesmo parente que chegou no dia anterior. Eu faço a comparação para buscar entender. Né? O aluno está há 2 anos praticamente fora da escola. Quando ele voltar, tem que vir um projeto diferenciado de acolhimento. Embora o ensino seja coletivo, precisa entender as especificidades de cada camada dos alunos. Né? E entender, fazer talvez alguns testes para verificar em que condição ele está, né? E a partir disso tem um projeto de nivelamento. Você falou um pouco antes sobre a questão das restrições sanitárias e também que não vai ser meio que obrigatório você apresentar o passaporte sanitário. Aí, nesse caso o retorno presencial ocorra em massa, o que a legislação diz sobre os cuidados que as instituições devem ter? O que elas devem estar atentas? Na verdade, os cuidados são vários, mas vamos falar das regras de ouro, propriamente dito. Né? Primeiro, o retorno, ele precisa... A instituição é de educação. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que ela tem que fazer é uma campanha, efetivamente, ao seu aluno, dizendo assim, se vacine. Eu acho que esse é um primeiro dado. Né? É importante fazer todo o processo educativo em relação a isso. O segundo ponto é você ter todos os protocolos necessários relativamente à infraestrutura. Então, o aluno chegar, ele medir a temperatura dele, você também ter um sistema de comunicação para que o aluno possa encaminhar à instituição informações sobre o seu estado. Eu estou em estado gripal, eu estou com coriza, eu moro com pessoas com comorbidade. Tudo isso para o quê? Para a escola ter um plano, e a fim de que ele não adianta ele
ir para a escola, mesmo que não tenha nenhum problema, mas que possa contagiar e levar um contágio, por exemplo, com o avô, para o pai, pela mãe. A questão das máscaras, mesma coisa. Distanciamento, entende? Então, é importante colocar distanciamento. Precisa, talvez, observar, mesmo onde há disciplina obrigatória, se tentar fazer as divisões de turmas necessárias quando o espaço físico não é adequado em relação a distanciamento, é outra coisa que também precisa ser verificado, né? Mas tudo isso não adianta se não der publicidade. Então, o aluno tem que receber na casa dele, olha, começam as aulas, todos os cuidados relativos à presencialidade são esses, né? E mesmo em ambientes, principalmente em ambientes que são comuns. A sala de aula tem um espaço, mas a lanchonete, a cantina, o restaurante, o intervalo é o mesmo. Se o intervalo é o mesmo, o risco de aglomeração é muito grande. Talvez a escola precisa pensar em escalonar os intervalos, por exemplo, né? Ter um intervalo para uma turma na primeira aula, para outra turma na segunda e a outra turma na terceira, né? Ter uma logística a fim de que não se acumule, né? E se aglomere os alunos. Bom, as minhas perguntas eram mais ou menos essas mesmo. Agradeço a sua participação. Acho que, só para finalizar, caso você tenha algum outro ponto que você não tenha mencionado, que você acha importante destacar também no episódio. Por fim, eu acho que tem um ponto que é muito importante. Nós passamos 2 anos com uma série de modificações. Ensino à distância, ensino presencial, ensino remoto, metodologias ativas. São tantas informações e tantas experiências que foram realizadas nesses 2 anos que eu acho extremamente importante que essa maturidade que aconteceu de evolução nesses 2 anos possam ser aplicadas em 2022 com as melhorias necessárias e também criando um rompimento com aquilo que sempre foi tradicional na educação. No fundo, a gente tem muita da dor de aula, né? Professor que vai lá, fala. Então, o uso da tecnologia, muitos professores não utilizavam, hoje estão utilizando. Então, eu penso que é uma enorme oportunidade para que 2022 tenha uma nova modelagem de educação superior, né? Às vezes eu vejo o ensino médio quase igual à faculdade. O aluno, quando sai do ensino médio, entra no ensino superior, não vê lá muita modificação, tem alguma coisa errada. O próprio ensino médio hoje também está se modificando em função dos alunos que estão chegando, né? E não podemos esquecer que o 5G está aí, está na porta do mundo e das instituições também. Isso vai acabar trazendo uma grande modificação. E, nesse aspecto, tem 2 pontos que eu gostaria de colocar que para as escolas observarem. Vai ser o Conselho Nacional já discutiu sobre o ensino-aprendizagem híbrida, está lá, possivelmente esperamos que seja aprovado. E outra coisa que também está sendo discutida, esperamos que seja aprovado, é a rede de cooperações entre as instituições. Eu diria que essas 2 situações, mais toda a experiência que aconteceu na vigência da pandemia, tende a ter projetos melhores, mais pertinentes, mais realistas e mais producentes para a sociedade e para o aluno também. Bom, eu adorei, muito obrigada. Acho que até esses temas que você falou que estão em discussões também podem surgir pautas futuras, para podcasts futuros. Eu só tenho 4 perguntas que eu pensei. Aí a primeira seria você contar um pouquinho sobre a reunião que teve ontem, né, do semestre